para você! Está começando o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao Ponto a Ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Minha gente, o tema de hoje está muito interessante e especial. Literatura feita por mulheres. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muitíssimo prazer 3 mulheres criativas, intelectuais e inspiradoras. Aqui ao meu lado, Luciana Ávila. É professora, contadora de histórias e escritora. Pedagoga, especialista em psicopedagogia, ludicidade e desenvolvimento criativo de pessoas. Literatura infantil e juvenil também, viu? Além de ser mestranda em estudos literários pela Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, é autora dos livros O Voo da Chica, Semente de Enchente, Domingos da Luz e Morada. Muito bem-vinda, Luciana. Olá, Michele. Estou muito feliz em estar aqui. Vamos fazer uma costura de ponto a ponto para todas as mulheres e para quem mais quiser nos escutar, porque a literatura importa muito. Nossa, tenho certeza que vai ser uma delícia. Aqui também com a gente hoje, Eliana Obinha, escritora e fundadora da editora Pé de Pitanga. É graduada em Administração de Empresas pela Uniruí-Weiden, educadora parental em disciplina positiva, pós-graduada em Qualidade em Saúde pela UFBA-Senac, além de ser facilitadora em jogos teatrais pela companhia Clowns, do Cerrado Uberlândia. Terapeuta reikiana, compositora e palestrante, também é a co-criadora da metodologia ativa que une histórias, mindfulness e disciplina positiva, no qual ministra para mulheres e educadoras. Muito bem-vinda, Eliana. Olá, Michele. É um prazer estar aqui no Ponto a Ponto Mulher para a gente falar sobre esse assunto aqui hoje. Prazer todo nosso. E completando o nosso time aqui hoje, Carolina Grante, mais conhecida como Nina, bacharel, mestre e doutoranda em Direito, professora, pesquisadora e especialista em Direito, Gênero e Diversidade, terapeuta integrativa, facilitadora de círculos de mulheres, Moon Mother e doula. Muito bem-vinda, Nina. Olá, Michele. Olá a todas. É sempre um prazer estar entre mulheres. Nossa Senhora, vocês já viram como tá potente esse programa aqui hoje, né, gente? Olha só esse dado. De acordo com a reportagem do portal G1, a 6ª edição do levantamento Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em 2024, a leitura de livros está sendo praticada por menos pessoas no país. Olha que triste. 53% dos entrevistados não leram nem mesmo uma parte de uma obra nos 3 meses anteriores à pesquisa. O número de não leitores verificado em 2024, no ano passado, representa um aumento de 5 pontos percentuais em relação a 2019. Ou seja, temos menos pessoas lendo. Desde que foi criada essa pesquisa, gente, é o maior dado de não leitores na história do levantamento, que começou em 2007. Nossa, Luciana, como é que você enxerga um dado desse tão alarmante? Porque isso foi considerado também tanto leitura de livros impressos quanto digitais, independente do gênero do livro. É muito triste, né, Michele, a gente saber que as pessoas têm lido cada vez menos. Numa era em que a gente vive um mundo digital, né, que vai correndo para a tecnologia, a gente tem que correr também no contrário disso. Então, é esse o nosso trabalho, inclusive enquanto autoras de literatura infantil e juvenil. A gente preza pelo contato das crianças com os livros, fazendo um trabalho de mediação de leitura, de contação de histórias, justamente para trazer essas crianças para a leitura. São as crianças, a nova geração, Sim. A nova geração de leitores. Então, é um trabalho realmente de formiguinha, de apoio, e a gente percebe aqui na Bahia, o meu mestrado, ele fala sobre isso, né, que é a escrita, a produção de mulheres na literatura infantil.
Então, a gente percebe que as mulheres, elas estão caminhando para esse processo de escrever mais, de se expressar mais, de contar mais as suas histórias, para que as crianças, elas também vão aprendendo a fazer esse movimento de se expressar. Então, o trabalho de formiguinha é um desafio muito grande, mas eu acredito que é possível a gente reverter esse número. Sim, temos que reverter, gente, sem dúvida. Eliana, o que você acha? Ela falou muito de crianças, as crianças que estão nascendo agora já nascem numa geração digital, numa geração onde as redes sociais estão aí, as informações mais rápidas e rasas são muito mais tentadoras. Então, talvez tudo isso levou a essa diminuição, porque os adultos também entraram nesse momento, mas é possível reverter isso através das crianças? Com certeza, como falou Lu um pouco sobre isso, é um grande desafio, mas também uma grande oportunidade. Quando você não tem um mercado ativo de leitores, de que forma a gente pode estar desenvolvendo isso e ampliando esse olhar para a importância do livro e da literatura em nossa vida? Porque não é só a criança. O adulto, ele precisa ser o exemplo dessa criança. Então, falta, né, muito isso. Então, como a Luciana também colocou, é um desafio diário, contínuo, que a gente precisa estar fazendo. Então, todos os dias, na escola, numa palestra, numa feira literária, dentro de casa, a gente precisa dar o exemplo para nossas famílias também, né? Então, é um trabalho de formiguinha, mas é um mercado amplo de várias possibilidades. Com certeza. Nina, como é que foi a sua experiência com a leitura? A Eliana colocou essa questão de dentro de casa. Você teve uma relação com a família que te estimulava a ler? Nossa, essa pergunta é fantástica, porque até em sala de aula, né, como professora universitária, eu sempre comentei para os meus alunos que a carreira acadêmica que eu fiz, ocupar aquele lugar, começou com um estímulo em casa. Minha mãe sempre me estimulou, literatura, teatro, arte de um modo geral, e isso desenvolveu principalmente meu pensamento abstrato. Eu fui trabalhar com a construção acadêmica, a filosofia, as disciplinas mais pensativas por conta desse estímulo. Então, até hoje, né, por uma memória afetiva, os primeiros livrinhos que minha mãe me deu, então me marcou profundamente, abriu uma porta assim, de infinitas possibilidades, que acabou influenciando muito na minha carreira profissional como um todo. Engraçado. Você também, Eliana, começou na infância, né? A sua vontade, sua vocação para escrever foi na infância? Exatamente. Conta um pouquinho aí dessa relação e você acha que isso também é fundamental para você poder desenvolver tanto as mulheres que querem seguir essa carreira de escritoras, quando ser um adulto leitor? Sempre é tempo. Eu comecei a desenvolver na infância, através do diário. Era o meu momento de escrever as minhas experiências, como era o meu dia a dia, e ali eu ia brincando com a minha imaginação. Então, eu fui resgatar isso depois, após a maternidade. Então, sempre é tempo que eu falo. Eu tive um hiato aí de tempo. Então, porque só a maternidade que me deu essa força para voltar à minha grande paixão que vinha da infância. Então, quando eu digo, quando você tem vontade, não importa a idade, né? Foi o que a gente conversou hoje, nos bastidores. Então, é importante a gente começar. Só isso, seguir. Sempre é tempo, seguir o desejo do coração, exatamente, né? E ter ação, não é só também desejar e não ter uma atitude para com aquilo. Isso, é importante. Pois é. Luciana, qual é o papel? A gente falou aqui de família, falou de escola, você falou dessa questão das crianças, de começar desde cedo. E um dado também que traz essa pesquisa que me chamou muita atenção é que descobriu com a pesquisa que a escola não é mais o ambiente onde as pessoas estão lendo mais. Curiosamente, a leitura, de acordo com a pessoa, fica mais em casa. Então, onde é que está esse papel? Onde é que será que a escola talvez esteja se equivocando? Existe uma culpa da escola? Ou não está se adaptando à atualidade? O que está acontecendo? Eu acho que talvez essa questão da tecnologia traga um desafio para a escola, porque a tecnologia é inevitável. É o que está posto no nosso mundo. Então, é necessário sim que a escola trabalhe com a tecnologia, isso não há dúvidas. Inclusive porque as crianças elas precisam aprender a lidar com a tecnologia, ter um senso crítico, né, relacionado à utilização dessa tecnologia. Então, sempre é importante, mas é importante encontrar um equilíbrio. Encontrar esse caminho de que é necessário a gente trabalhar com a tecnologia, mas a gente não pode esquecer também das tecnologias mais antigas, porque o livro é uma tecnologia antiga, né, que trouxe o conhecimento para a posteridade.
porque a gente tem, né, o conhecimento através da oralidade, que era o conhecimento da antiguidade, antigamente, e esse conhecimento ele pode se perder, mas enquanto o livro, quanto um objeto de registro, né, de conhecimento, de registro de memória, de registro de histórias, ele tem uma importância imensa para a humanidade. Então, é importante também que a escola ela saiba equilibrar entre a tecnologia e a literatura e a leitura. E é importante também que a gente saiba que existem várias formas de leitura. Então, a gente tem a leitura para se informar, que é a leitura para o estudo, que é a leitura acadêmica, a leitura da pesquisa, mas a gente tem a leitura literária. E a leitura literária, ela abre portas que a gente nem imagina, porque a leitura literária conecta a gente a mundos diversos. É como se a gente estivesse viajando sem sair de casa. E abre portas também dentro do coração para que a gente possa aprender a se expressar, para que a gente também vá se entendendo enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto gente. Então, a leitura literária, ela precisa estar em casa para as crianças e precisa estar também nas escolas. É importante que elas observem esse movimento de equilíbrio, um pouquinho de cada, para que a gente possa formar integralmente essas crianças. Perfeito. A gente falava também nessa pesquisa aí que eu estava pesquisando da questão também do gosto, que a leitura, talvez impositiva para o conhecimento, ela acontece ali dos 11 aos 13 anos, mas quando você vai para a leitura pelo gosto, que seria a opção da pessoa, vai aumentando a faixa etária, a pessoa vai perdendo esse gosto. Será por isso essa falta de oferecimento, né, naquele momento ali, desse convívio com o livro? Você falava que o livro ele perpassa o tempo. Eu me lembro muito na comunicação, é que nem o rádio. Por mais que venha novas tecnologias, o rádio ele permanece encantador, né? E ele vai ultrapassando, vai se modernizando também, mas vai se mantendo. Então, Nina, como fazer para que a pessoa mantenha esse gosto, não se perca esse gosto pela leitura, e nessa leitura literária ou que seja de conhecimento ao longo dos anos da vida? Eu acho que é uma questão multifatorial, né? E a gente precisa desenvolver estratégias. No meio acadêmico, o que eu percebi é que justamente a obrigatoriedade de ler, de produzir, fazia com que a gente perdesse o interesse, né? Como você bem colocou. Então, mesclar, né? Existe a leitura de cada profissão obrigatória, mas que a gente consiga nutrir o interesse pela área que você gosta mais, uma fantasia, um romance, e aí desenvolvendo estratégias, né? Até estimular, por exemplo, com outras mídias, que se vá à fonte, assistir um filme, mas aquele filme foi inspirado em um livro, então vamos buscar esse outro olhar e ir fazendo essa dança entre as mídias para tornar mais atrativa. Essas novas gerações se gostam muito da tecnologia, então às vezes você pega essa criança, esse adolescente, pelo filme, pelo desenho, mas foi inspirado em quê? Você vai ver mais daquele universo naquela literatura. Eu sou de uma geração de Harry Potter, então Harry Potter foi aquele que abriu as portas da leitura para várias crianças, vários adolescentes, vários adultos também, criando esse universo, Senhor dos Anéis e por aí vai. Então, quando se cria esse universo, é uma das maneiras, né, de você nutrir esse interesse mais permanente. E deixa eu ver se você é igual a mim, igual a que está assistindo a gente. Toda vez eu li o livro antes e ia para o cinema. Por mais que a produção fosse fantástica, você pensa, mas não é igual. O livro, eu sempre achava o livro melhor de não ter. Eu acho que é a nossa liberdade de co-criar ali no que a gente está lendo e tal. Quer ver uma coisa que me marcou tanto? Uma vez que eu fui assistir A Turma da Mônica, porque para mim a voz dos personagens não era a voz que tinha na minha mente, aquilo me chocou tanto. Eu falei assim, não é igual. Engraçado, né? Eu acho que o livro tem essa magia de permitir que a gente participe junto ali com o autor da criação daquele universo, né? Eliana, a gente está no finalzinho desse bloco, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a editora Pé de Pitanga. Qual é o diferencial dessa editora? Pronto. Quando eu pensei em abrir a editora, veio de uma experiência frustrante como escritora. Olha. E com essa experiência eu disse, eu quero, aquilo que eu quero ofertar para um autor, é aquilo que eu gostaria que ofertassem para mim. É o cuidado com aquela obra, porque uma obra é um filho para a gente, né? Toda uma construção para chegar o livro até o leitor. Então, eu tenho um pé de pitanga na minha casa e não tinha dado nenhum fruto. E aí eu falei assim,
os primeiros frutos serão os livros. Olha que fantástico. E quando eu lancei meu terceiro livro, a pitangueira começou a dar o fruto. Tá vendo? E aí Olha eu disse, a agora está na conexão. hora de abrir para os outros autores. Peraí que eu vou querer saber mais sobre essa história. Eu tenho certeza que você também, mas vai ficar para o próximo bloco. O intervalo é rapidinho, não sai daí não. Ponto a ponto, volta já já. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Literatura Feita por Mulheres. Fomos para o intervalo e ficou no suspense, porque estava no meio da história aqui da Eliana contando qual é o diferencial da editora Pé de Pitanga. E ela contando que ela tinha um pé de pitanga em casa, que não dava frutos. Quando lançou os primeiros livros, olha a magia acontecendo. Se a gente fosse para a história bíblica, né? A videira aqui, ó, verdade. fantástico. Continue, por gentileza. E, na verdade, sim, a partir do terceiro livro eu disse, agora está na hora de abrir o mercado para outros autores, porque existem muitos autores com muitas obras e a gente não pode deixar na gaveta, ela precisa ir para o mercado. Então, o meu diferencial é aquela curadoria, o cuidado com aquela obra, que tipo de gênero, que público está direcionado, para que a gente possa estudar o ilustrador, que é adequado para aquela narrativa, quem vai ser a revisora. Então, tudo isso é pesquisado, né, e acordado com o autor. Então, tudo é aprovado. É um trabalho realmente em equipe, é como se fosse uma orquestra. Tem que estar todo mundo trabalhando em conjunto para aquela obra nascer com aquela qualidade que ela necessita. Né? Maravilha. Você trouxe alguns exemplares aí para a gente dar uma olhadinha. Eu trouxe, esses são dois meus, o primeiro já não tem um exemplar, tá? Inclusive, fizemos um em braille. Então, deixa eu pegar para cá para a gente conseguir mostrar. Olha, gente. Nossa, em braille, que fantástico. É um trabalho diferente porque eu tenho um livro, eu não sei se eu trouxe. Esse é o livro que vai para o mercado. E quando a gente coloca ele em braille, eu tenho que mudar todo o formato, a diagramação, porque tem que ter também a descrição de capa, de contracapa, fora que tem que ser as letras, a fonte, ela precisa ser tamanho largo, para quê? Para que as pessoas que têm baixa visão também consigam. Não só para cego, mas para quem tem baixa visão. Então, tudo é feito, né, para esse público. Esse foi um livro que foi doado para o Instituto de Cegos da Bahia, foi um trabalho também belíssimo. E assim, fico muito feliz em estar realizando esse trabalho e fazendo que o livro circule para outros públicos. Maravilha, a acessibilidade é importantíssimo, né, gente? Que mágico. E como é que é decidido o que vai ter a versão em braille ou o que não vai? Bom, nesse caso, assim, fazer um livro em braille é muito caro no nosso país. Inclusive, na Bahia ainda não existe uma empresa especializada, porque tem que ter um maquinário adequado. Então, olha, a gente faz sugestão para nossos deputados e deputadas fazer lei de incentivo. Exatamente. Né? Importantíssimo, projeto de lei valiosíssimo. Vamos dar essa sugestão aqui na casa. Com certeza, é necessário, porque um livro desse, ele só acontece porque existiu um patrocinador. Porque se não existisse, ele ficaria inviável para a gente conseguir doar esses livros para o Instituto. Maravilha, parabéns. E parabéns pela Obrigada, qualidade, Michele. pela proposta e pela idealização desse projeto. Por falar em idealização de projeto, temos mais outros projetos aqui também que a gente vai conversar agora, né, Luciana? Eu lembro que você fez projetos culturais que aconteceram agora no Teatro Gamboa, né? Conta um pouquinho para mim como é que foi essa exposição. Teve exposição, reuniu narrativas femininas, que coisa encantadora. Então, é um projeto em parceria com o Teatro Gamboa. Então, o projeto ele tem duas ações importantes, que é a exposição Li Teatro, Entre Papéis e Palcos, que foi produzida por Kívia Chiara, que fez o trabalho junto comigo, né, toda a curadoria. E esse trabalho visa mostrar para as pessoas, principalmente as mulheres e as crianças, que é possível publicar um livro. Então, o que é que eu trago nessa exposição? Eu trago todo o material que eu juntei do meu processo de criação e do meu processo de produção dos meus livros.
A exposição ela está organizada em sessões, que são justamente os meus livros, né? Então, os 4 livros estão lá. E na curadoria do material que eu gostaria de apresentar, eu fui selecionando registros de todo o processo. Então, por exemplo, eu tenho a leitura crítica de uma editora de um texto do Domingos da Luz. Eu estou expondo um processo, não a obra final ali naquele momento. Então, eu tenho lá o original com os comentários, né, da leitora crítica. Depois eu tenho também o texto com uma revisão. Então, né, todo esse processo também de revisão de texto. Eu tenho um material do primeiro livro, do Voo da Chica, que mostra as ilustrações em esboço, preto e branco, depois colorido, e todo o meu contato, o meu diálogo com a ilustradora através das minhas observações. Então, a ideia foi justamente mostrar para o público que existe um processo de produção para um livro. Às vezes as pessoas acham que é fácil. Traduzindo naquela linguagem de rede social, é pra você ver o corre, meu amor, não só o close. Porque é fácil te ver aí o close, mas como é o corre? Então, tem gente que pode achar, um livro é fácil de fazer, e realmente não é, existe todo um trabalho. Assim como contar uma história, que todo mundo fala assim, contar uma historinha, chega lá e conta. Não é assim, a gente se prepara para contar a história, a gente estuda a história, né? A gente faz todo um processo para poder contá-la da melhor maneira. E aí a ideia foi essa, mostrar que não é tão fácil produzir um livro, mas também não é tão difícil para se tornar impossível. É viável. Maravilha. E a gente pode fazer. Tá aí que tá a inspiração. E quando a pessoa vê o passo a passo, fala assim, ela conseguiu, ela chegou, então eu também sou capaz. Então, como isso estimula outras mulheres e crianças e homens também, por que não? Né? Esse programa aqui é da pauta feminina, mas queremos também que os homens façam parte, porque é a sociedade como um todo transformando, que a gente chega na sociedade ideal, né, que a gente quer. Exatamente, Daqui a pouco, mais pra frente, eu vou querer saber mais sobre contação de histórias. Com isso certeza. me interessa muito. Com certeza. Mas também, como eu sou muito curiosa, eu lendo aí essa questão do currículo de Nina, facilitadora de círculo de mulheres, e também Moon Mother. Eu quero saber o que é e como é que funciona essas duas coisas, Nina. Estudando sobre mulheres, eu percebi que só a via acadêmica não era suficiente. Eu queria entender as mulheres na sua dimensão mais complexa, mais profunda, e principalmente como trabalhar essas coisas que às vezes não vêm com tanta facilidade, aquilo que a gente não conta para qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas existe muita força quando mulheres se reúnem. Quando a gente estava se preparando para essa conversa aqui, a magia já estava acontecendo. Então, quando eu penso em círculo de mulheres, não precisa muita coisa elaborada, mas a gente aqui, né, essa conversa, essa troca, a riqueza disso, né, já mostra a potência de um círculo. Então, buscando o meu próprio autoconhecimento, né, eu fui participando desses círculos, né, aprendendo sobre eles até me tornar facilitadora, né, até perceber que estímulos eu poderia proporcionar, como construir esse ambiente seguro para que a gente possa falar das nossas dores, dos nossos amores, dos nossos aprendizados, né, das vivências de cada fase, de como cada mulher é única nos seus processos, mas que ao mesmo tempo a gente se encontra em determinadas encruzilhadas da vida. Então, isso é algo que me fascina muito. E nessas minhas andanças, né, buscando esse autoconhecimento, eu encontrei uma inglesa chamada Miranda Gray, que criou algo muito bacana, que é a Bênção Mundial do Útero, um trabalho com a energia feminina, com esse nosso órgão, que é entendido como um centro de poder também, né? E aí ela tem essa formação de Moon Mother, né, que é a mãe lua, essas mulheres, né, que conhecem essa técnica dessa cura energética feminina e realizam, seja em trabalhos coletivos que acontecem 4 vezes ao ano, nessa perspectiva mundial, mulheres do mundo inteiro, de acordo com o fuso horário de cada país, se reúnem para se conectar e trazer essa cura. Essa cura que é individual, que é coletiva. É uma data fixa? É uma data fixa. Aqui no Brasil, quando me diga logo, o horário tudo não programar. Já é dia 12 de fevereiro, a primeira do ano. Olha, Aí, e é potente, a primeira do ano geralmente.
Porque é de acordo com o ciclo das estações. São 4 datas, porque são 4 estações, são 4 fases da lua, são 4 fases do ciclo menstrual. Então, é uma forma de reunir, né, essas mulheres para lembrar do seu feminino, do seu ventre, do feminino do planeta, do feminino, né, da terra, do meio ambiente. Então, é uma cura em muitos níveis, né, tanto a nível coletivo nessas datas, quanto a nível individual. Porque a Momada, ela é uma terapeuta de mulheres também, né? E recentemente ela desenvolveu uma técnica para os homens, para trazer essa cura do feminino nos homens, esse equilíbrio nos homens também, né? Então são duas coisas que se complementam. Maravilha, amei, gente. Já gostei. Daqui a pouco eu vou pesquisar mais sobre isso aí, vou me conectar nesse dia 12 daquele jeito. Sim. Gente, olha só, nossa equipe de jornalismo foi às ruas saber como está o hábito dos baianos e baianas com relação à leitura. Vamos conferir. Você lê quantos livros por ano? Mais ou menos 6, 7, por aí. Atualmente eu não estou lendo muito não, mas essa é a margem de leitura. Qual foi o último livro que você leu ou que está lendo? Mulheres Improváveis. Foi o último. Isso. E me diga uma coisa, qual livro escrito por uma mulher, né, por uma escritora, você já leu? Líbia Gasparito. Gostou? Gostei bastante. Muito bem. E você prefere livro impresso quando você lê ou livro digital, pelo celular mesmo, pelo computador? Eu prefiro os dois. O importante é sempre a gente estar lendo e estar com conhecimentos. E você já leu algum livro escrito por escritora, por mulher? Só Clarice Lispector, eu gosto. Mas eu geralmente é mais digital mesmo. Porque tem uns aplicativos, aí a gente dá aquelas leiturazinhas de refrões, de estrofes, essas coisas. Entendeu? Digital, prefiro digital. Sim. Por quê? A praticidade, o quê? Praticidade, o tempo que você está sempre com o celular na mão, você acaba tendo mais acesso do que ter que estar levando o livro para um lado e para o outro, o peso também, né? O livro digital é mais fácil, de você estar em qualquer lugar, você vai poder ler com mais facilidade. E você, às vezes que lê, mais ou menos quantos livros por ano? Acho que não chega a ser nem 2, viu? O último livro que você leu ou que está lendo no momento? Não, o último livro que eu li foi uma poesia, na verdade, né? Um caderninho assim de poesia. Então, o que é que vocês acharam? Eu achei, ó, a primeira disse que leu 6 a 7, fiquei super feliz. Poxa, por ano, tá? E ela ainda achou que agora ela diminuiu. Aí o último já falou, não, 2, mas nem sei se foi isso, tal. Ou seja, está comprovando os dados da pesquisa, né, Luciana? Exatamente. O que é que a gente faz para melhorar essa Bahia na leitura? Ah, meu Deus! A gente tem que criar políticas públicas, né, um movimento para a formação de mais leitores. A gente precisa estar nas escolas, a gente precisa estar em locais de arte, como esse movimento que eu venho fazendo no Teatro Gamboa, né, que é um exercício de mostrar que a leitura, ela perpassa a nossa vida. Então, às vezes, a gente entra, né, no mecânico, na rotina do dia a dia, e a leitura ela vai ficando esquecida. Mas se a gente promove ações que tragam a leitura mais perto dessas pessoas, então, quando a gente experimenta e a gente gosta daquilo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai continuar lendo. Então, a ideia é realmente, dentro de um movimento da sociedade, de um movimento político, de um movimento geral, que a gente faça essa ideia, que a gente traga essas ideias de ações que possam possibilitar que cada vez mais as pessoas leiam, uma corrente de leitura. Exatamente. Sabe o que me chamou a atenção também, Helena, ali? Que tu falou assim, eu prefiro mais no digital, porque tá ali é mais prático do que levar... Será que isso é verdade mesmo ou é uma desculpinha? Porque no digital eu leio manchete e acho que estou me inteirando da notícia. Né? Eu fico na informação rasa, ali eu não me aprofundo. Exatamente. E tem a questão assim, quando a gente fala de leitura e a gente fala de trabalhar todos os sentidos, né? Então a criança, quando a gente fala assim, peraí, eu estou trabalhando aqui, é o olfato, a audição, né? O tato. E aí eu brinco com as crianças porque ela diz, trabalha todos? Como assim, tia? Eu disse, peraí, o que o bebê faz quando pega um livro? Na boca. Na boca. Então ele vai experimentar, ele vê que não, ele vai tentar, e não é gostoso.
né? Mas aqui na literatura a gente está trabalhando tudo. Quando a gente lê uma história que fala de algo que nos remete à nossa infância, aquela comida de casa de vó, a gente está trabalhando até o nosso, né, nosso paladar. Parece que, ó, nossas papilas gustativas, elas estão ali, ó. Trabalho A gente sente todos, todo o tempo, né, Lu? Então, olha só a importância, né, do livro físico. Porque tem a questão da ilustração, que a gente tem trabalhando o visual também. Da né? imaginação. Não Da que o digital não imaginação, vá também para a imaginação, mas e é o importante. livro físico ele é mais gostoso. Eu prefiro. É outra sensação. É outra Porque né? no digital A gente... você não vai ter a diagramação, você não vai ter ela nesse formato. Quando é para criança, você não vai ter as cores, a depender da plataforma que você estiver utilizando, né, o aplicativo. Então, tem tudo isso, a importância de a gente estar com o livro físico. Falando de tecnologia, eu quero saber sua opinião, Nina, e também das demais, sobre os e-books áudios, né, que a pessoa escuta, se isso tem, se muda, se é melhor assim, se é uma tendência. Mas calma, que vai ficar também para o próximo bloco, porque esse também já acabou. Passa tão rápido esse programa, né, gente? Mas a gente já volta rapidinho, o intervalo é ó, papá. Outra ponta volta já, não sai daí não. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema literatura feita por mulheres. Gente, fomos para o intervalo, eu deixei uma pergunta aqui para a Nina sobre essa questão dos livros em áudio, né? Você acha o quê? Tira a conexão, é uma forma de agilizar a vida nessa vida corrida, mas será que não deveria deixar aquele tempinho para ler mesmo o livro, se dedicando? Tem pessoas que falam, bastavam umas 10 páginas antes de dormir e tal. Como é que você enxerga isso, Nina? Então, eu acho que a leitura ela é tão importante que, se for para começar, né, o áudio ele ajuda. Tem alguns conteúdos, né, inclusive literaturas importantes de mulheres que trabalham contos, que às vezes o áudio ele é uma forma de acesso, para que justamente aquela pessoa muito corrida, aquela mulher no carro, né, que cumpre várias funções, mãe, mulher, dona de casa, empresária, não tem tempo, e ali na esteira, na academia ou no carro ela vai ouvindo. Então, é um contato que ela vai ter com a literatura, é um contato que ela vai ter com o poder, principalmente quando ela for ler e escutar outras mulheres, né? Isso pode ser para ela uma abertura de portas. Mas eu particularmente sou suspeita porque, como a gente comentava aqui, eu gosto de cheiro de livro. Eu acho que a experiência com o livro físico, ela é importante, porque quando você está lendo ali, né, a palavra escrita, inclusive tem estudos sobre isso, a diferença da mídia, né, digital e do livro impresso, o quanto que você está estimulando a desenvolvimento de habilidades cognitivas diferentes. Então, a experiência do livro ela é mais completa em alguns aspectos, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente pode dosar, contanto que se tenha um contato com essa literatura, né? Então, são recursos diferentes para pessoas com vidas, né, cotidianos, rotinas, personalidades diferentes, todas são válidas. Mas eu sou uma eterna amante dos livros físicos. Maravilha. Foi até o que a Eliana colocava, né, dessa questão dos vários sentidos estarem ali naquele momento que você se conecta com aquele livro e é um momento seu, é tão gostoso. Gente, olha só, segundo o portal da Pod Editora, o primeiro romance do qual se tem notícia foi escrito por uma mulher, Murasaki Shikibu, não sei se está correta a pronúncia, uma japonesa da classe nobre que escreveu no ano de 1007 um livro chamado A História de Genji. Aqui no Brasil, o marco para a abertura de portas para as escritoras brasileiras foi apenas, pasmem, a partir do século XX, quando menos de 10% dos livros publicados no Brasil eram de autoria feminina. Hoje, esse número é cerca de 40%. As mulheres ganharam força na sociedade, nas palavras e também na escrita, dando nome a grandes obras literárias. Porém, ainda escritoras de renome, como Cora Coralina, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, Cecília Meirelles e tantas outras grandes mulheres da literatura nacional têm mais reconhecimento fora do Brasil do que aqui dentro. E aí eu quero saber de todas vocês, como mudar essa realidade? Bom, então, a minha pesquisa de mestrado, ela traz esse viés, né, da pesquisa da produção e autoria feminina.
E a gente enxerga, né, esse movimento de antes e o de agora, mas a gente sabe também que na história ou nas pesquisas a gente não encontra os nomes de mulheres, mas que haviam mulheres na antiguidade, nos tempos idos, que escreviam, mas os seus nomes não estão na história. Por que será, não é mesmo? Sempre a invisibilidade forçada à mulher, né? Exatamente. No caso, por exemplo, da literatura infantil aqui na Bahia, Michele, a gente percebe que o movimento é muito mais realizado pelas mulheres. Então, a gente tem aí uma média, não é, Lil, de acho que uns 89%, 90% da publicação infantil baiana é feita por mulheres, é produzida por mulheres. Então, a gente está colocando essa voz no mundo, mas a gente precisa também dar o crédito para quem abriu as portas para a gente antigamente. Sim. E aí, dentro da pergunta que você fez, né, como trabalhar isso, né? O que é que a gente faz para estimular as mulheres a escreverem? Então, ações como a pesquisa, minha pesquisa traz essa produção feminina, ações como estímulo à leitura e à escrita, como a oficina, que é a segunda ação que eu realizo lá no Teatro Gamboa, que se chama Nativas, Oficina de Narrativas Femininas, onde a gente trabalha histórias de mulheres, sejam mulheres escritoras, artistas ou de outras profissões, mas que trazem também os seus feitos. Então, através dessas histórias, contando essas histórias, lendo essas histórias, a gente estimula outras mulheres a também escreverem. Eu usei uma máxima, não foi? Nina participou da oficina, usei uma máxima que dizia assim, se escreva, né? Que eu trago aí das minhas leituras também. Porque quando a gente escreve, a gente está colocando essa voz no mundo e a gente está afirmando, a gente está deixando no registro, né, para a posteridade. Sim. E a ideia é justamente fazer esse movimento mesmo, de trazer mais mulheres para escreverem, de mostrar para elas que elas podem publicar livros, que elas podem fazer essa literatura feita pela gente circular, que traga essa representatividade feminina. Né? Porque quando a gente se escreve, a gente está contando do que a gente sente, do que a gente vive, né? De como a gente se relaciona, das nossas relações afetivas e o que quer que seja. E não o outro escrevendo sobre a gente. Nós, como para a gente falar se de vê. nós, né? Isso. Que temos autoridade. Exatamente. O outro falar é uma outra ótica que não. E isso é para toda a representatividade. O negro tem que falar pelo negro. Isso. Lógico que a gente quer que as pessoas, os homens, os brancos, no caso racial, todos entrem na luta antirracista, na luta pela igualdade de gênero, porém, quem tem aquele lugar de fala somos nós. Quem tem o conhecimento e a experiência quem está vivendo na pele. Na pele, exatamente. A Luciana colocou, falando dessa questão de pseudônimos, né? Que as mulheres antes, para poderem publicar seus livros, seus feitos, suas escritas, tinham que usar pseudônimos masculinos para poder a editora ou aquela publicação sair. Helena, você que está nesse mundo aí das editoras, como é o cenário hoje aqui na Bahia, até mesmo no Brasil, para essas publicações? Já temos aí um campo aberto para as mulheres? Com ou ainda tem alguma resistência? Com certeza, temos. Eu acho que as mulheres é um público imenso e eu acho que estamos nos fortalecendo, né? Nessa rede de apoio, como a gente falou nos bastidores hoje. Não somos concorrentes, pelo contrário. Acho que cada uma de nós inspira e está motivando uma outra. Então, como o Lu também colocou, o publicar, ele é difícil, ele é custoso, mas ele não é impossível. Perfeito. Então, é possível a gente conseguir os nossos sonhos. E hoje as mulheres, algumas ainda têm dificuldade de se colocar. Eu tive um livro, né, que a gente lançou recente, que se chama Diário de uma Neurótica. Ai, amei, gente, deve ser meu diário. Então, é seu de presente, Michele. Muito obrigada, amei, fantástico. A autora é uma médica e pra gente foi um trabalho, para mim, bem interessante. E prazeroso ao mesmo tempo e desafiador, porque para ela era difícil colocar o nome dela. Então, no início, ela falou assim, vamos criar um pseudônimo? Eu disse, calma, vai ser mais complexo para você, vamos fazer o seguinte, vamos só colocar seu nome abreviado,
use um sobrenome que não seja conhecido e dê o tempo para que você se prepare para se colocar. Perfeito. Porque é necessário isso, porque nós mulheres ainda temos vergonha de nos expor. Porque é um livro que se desnuda. É da própria pessoa. Sim. Né? Então, eu dei esse tempo para que ela, aos poucos, possa. Tanto é que hoje é Manuela Botelho, ela se permite já se olha que passo importante. Então, foi uma construção para que ela se coloque, porque é uma história, assim, maravilhosa para mulheres. Né? É inspiradora demais. Manuela, muito obrigada por essa obra de arte aqui, tá? Eu vou te devolver porque eu vou querer uma dedicatória para mim e no final do programa eu pego novamente. Não, mas a dedicatória pode ser sua mesmo. Então você que está me pode dando também presente. Autografar, né? É. Ai, é maravilhoso. Aí vai ficar mais chique ainda. Amei. Nina, a literatura, ela é uma forma de liberdade. Né? A Manuela, ela se libertou de alguma forma aí, quando ela conseguiu se colocar. Através, uma liberdade através do papel, é uma forma de luta, uma ferramenta de luta para as mulheres. Nesse mundo tão que a gente ainda busca essa igualdade de gênero, essa equidade de gênero, que Michele, é maior ainda. Você está fazendo a pergunta para a Nina e eu vou pedir para ela, então, fazer um depoimento também, né, sobre a oficina Nativas, que trata também da literatura feminina, para que ela conecte aí com a sua pergunta. Sim. Maravilha. Eu acredito que a gente precisa construir currículos que mostrem isso. Né? Porque ler mulheres nos dá essa liberdade de dizer elas conseguiram, eu posso fazer e eu posso ir além e abrir muitas portas. Né? Participar do Nativas trouxe essa reconexão com a minha menina que achava que podia tudo. Então eu perdi isso, né, por conta das questões da vida, das imposições, das restrições, das limitações e desse lugar em que a gente não é convidada a se expor. Né? Porque até hoje nós mulheres não nos sentimos confortáveis de assumir tudo o que somos, da forma como somos, nessa potência. Pelo contrário, né? A gente é ensinada a menos, a se esconder mais, a se conter. Né? Então a arte e a literatura é esse caminho em que mulheres conseguiram se expressar o mais autêntico de si. Então isso nos estimula a encontrar onde está essa autenticidade, né? E expressar. Quando eu vi o convite de Lu Nativas, o nome me chamou muito. Eu fiz, nossa, que nome forte, né? Nativas, né? Mulheres se escrevendo, se escreva mulher. Eu achei fantástico por conta de toda a minha relação, né? Com o estudo de gênero, com as mulheres. E no início eu pensei, mas não é para mim. Eu não sei escrever, né? Veio a vergonha, né? Veio aquela coisa do não lugar. Mas aí, conhecendo a amorosidade de Luciana, eu falei, não, eu vou vencer isso, né? Vou quebrar isso. Por que não é para mim? Vou aprender. Se está me acolhendo, né? Achou um espaço acolhedor, vou me lançar. Exatamente. Eu falei, não, eu vou lá, eu vou para vencer isso e buscar esse acolhimento. E quando eu cheguei lá, eu vi que não só era uma oficina de narrativas em que eu ia reconectar com essa escrita, mas eu encontrei ali, não era terapia, mas era terapêutico. Então, no momento desafiador, né, que eu estava com algumas questões, eu encontrei espaço para elaborar aquilo. Porque ao me escrever, eu me organizei e encontrei espaço. E espaço é sobre liberdade. Então, estar entre mulheres, né, se escrever, se encontrar, se expressar, dar lugar para essa voz, né, é muito importante. Isso é liberdade, isso é poder também. Que maravilha. A gente está chegando no finalzinho do programa, mas eu queria, Lu, que você mostrasse um pouco dos seus livros, contasse brevemente assim, a história de cada um deles, de onde é que veio a inspiração, como é que foi esse processo criativo. Pronto, Michele, então vamos lá. Esse daqui é o Morada. Morada é o livro lançamento, nós lançamos em 2024, no final do ano. A editora é a Pé de Pitanga e conta a história de uma menina poeta que encontra um entrave na família, que não queria que ela escrevesse poesias, queria que ela se dedicasse à tradição familiar. E conta também um pouco da história do bairro Mouraria, aqui de Salvador. Então, ela une um pouco história e ficção dentro dessa perspectiva aí da poesia. Que delícia. O Voo da Chica é o primeiro livro, foi lançado em 2017, já está na segunda edição. Conta a história de uma passarinha que queria aprender a voar, porque todos na sua família já sabiam, mas ninguém queria ensinar para ela porque achavam que ela não era capaz. E aí ela encontra aí um desafio para aprender a voar. E esse daqui é o Domingos da Luz. O Domingos da Luz conta a história da chegada da energia elétrica em uma cidadezinha do interior.
Então, traz essa perspectiva de como era antigamente e da memória, do que isso trazia para a nossa vida, mas também com a inovação da energia elétrica. E esse daqui é o Semente de Enchente. O Semente de Enchente é uma poesia menstrual e traz essa perspectiva do feminino, do se relacionar com o seu próprio corpo e da educação menstrual para que as meninas possam também se empoderar a partir dos seus ciclos. Que maravilha, você falando aí, você tem realmente o dom de contar a história, porque você falando só da sinopse, me deu uma vontade incrível de ler todos. Ah, que maravilha. Como a gente está no finalzinho, mas eu prometi ao público que a gente vai falar um pouquinho mais de contação de histórias, só fala um pouquinho o que é efetivamente e onde é que as pessoas podem ter acesso aos contadores de história. Bom, contar histórias é você se conectar com a verdade daquela narrativa. Então, por exemplo, diferente de um ator ou uma atriz que representa um papel, o contador de histórias, a contadora de histórias, ela vai se conectar com aquela história e vai trazer aquela história como uma verdade para as pessoas que estão ali escutando. Por isso que é um convite para você entrar naquela história e participar junto com a contadora de histórias. Aqui na Bahia a gente tem diversos contadores e diversas contadoras de histórias incríveis. Existe o Cardume, que é um coletivo de contadores e contadoras de histórias. Existe o coletivo Farol da Leitura, que traz também autoras de literatura infantil que contam histórias. Então existe um movimento bonito aqui na Bahia. E nas praças, nos museus, nos parques, a gente tá se proliferando e estamos aí porque a gente acredita no poder das histórias. Então, pesquisa aí, coletivos de literatura, coletivos de contação de histórias aqui da Bahia, que vai encontrar muitos nomes incríveis. Maravilha, a gente estouramos mesmo o nosso tempo aqui, mas só para a gente finalizar com chaves de ouro, eu vou querer que cada uma de vocês diga com uma palavra só um incentivo para a mulher se inscrever e se lançar aí na literatura feminina. Eu vou começar por Luciana. Então, se conecte consigo mesma e a expressão através da escrita vai lhe trazer para o mundo. Era uma palavra, ela botou várias. Mas bora, Eliana. Vou seguir uma palavra, plenitude. Maravilha, Nina. Autoconhecimento é poder, mulheres. Maravilha, muito obrigada pela presença de vocês. Michele. Espero tê-las em breve novamente aqui no Ponto a Ponto Com Mulher. certeza. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Cecília Meirelles. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.